Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de dezembro de 2025, né? Estamos encerrando o ano. E nas noites de quinta-feira nós temos a nossa palestra pública, que vai continuar acontecendo, mesmo depois que a gente interrompa os nossos cursos doutrinários, tá? A nossa palestra de segunda e quinta-feira continua acontecendo até fevereiro, quando reinicia os cursos, que vão reiniciar no dia 2, mas amanhã a gente ainda tem aula. Reinicia no dia 2 de fevereiro de 2026, mas amanhã ainda tem a última aula do livro dos Bastidores da Obsessão e do livro dos Médios. Mas as palestras públicas vão continuar toda terça e toda quinta às 18h30. Na noite de hoje, recebemos a nossa companheira Carmen de Matos, que é trabalhadora aqui da nossa casa. Apesar dela fazer os biscates lá no CEOI, entendeu? Ela faz o serviço extra lá do CEOI. Mas ela é trabalhadora de Francisco de Assis. Ela pensa, quando eu estou vendo, eu estou de olho, eu sei de tudo. E não abro mão de um bom trabalhador, tá? Mas divido, mas não abro mão. Então, o tema de hoje, né, é do livro Rumos Libertadores, capítulo 35. E o tema é Luz da Caridade. Mas antes da gente iniciar o nosso trabalho aqui, eu vou ler uma página do livro Novas Mensagens, Mensagens do Dia a Dia, da irmã Sheila. E o tema, né, que eu escolhi para a noite de hoje chama-se Confiança, no capítulo 18. A irmã Sheila diz assim: apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além, cada problema tem justa solução. A confiança no Pai, porém, é fator que nos fortalece, a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura no amor e na compreensão as fontes inspiradoras que te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando estados de alma negativos te ameaçarem o equilíbrio, recorda os luminares da humanidade que, entre dores e obstáculos, venceram o mundo com a fé em Deus e o coração fortalecido no irrestrito amor. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, para o nosso Pai Criador, para Jesus, o médico das almas, para os benfeitores espirituais, o benfeitor da nossa casa, Francisco de Assis, e todos esses espíritos que tanto têm nos ajudado, nos amparado ao longo da nossa caminhada. Primeiro, para agradecer por todas as bênçãos que temos recebido. E também, Senhor, para te rogar ombros fortes, para que possamos caminhar sempre firmes em tua direção, olhando sempre para o alto, buscando no seu amor a nossa sustentação e sabendo que o Senhor nunca nos faltará. Por isso, Pai, te pedimos nesse momento que nos abençoe, que abençoe a nossa irmã Carmen, para que ela possa nos trazer um pouco dos seus ensinamentos que nos ajudarão a compreender melhor as verdades da vida. Abençoe a sua família, o seu trabalho, o seu lar. Abençoe também, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento nesse momento, que todos possam ser fortalecidos e amparados pela tua misericórdia. E assim, envolvidos pelas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Carmen, a palavra está com você. Você tem até 7h25. Te dei 5 minutinhos Tá bom, para você fazer as suas reflexões. Que Jesus tá bom, tá bom. abençoe a todos nós. Então, boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui, mais uma vez, do lado de cá, que é diferente, né? E que a gente tem essas bênçãos do alto, né? Essa espiritualidade amiga que nos traz essas oportunidades de estudo, porque quando a gente vai fazer um estudo, o primeiro a aproveitar somos nós mesmos, porque a gente precisa
né? Como nós somos vaidosos, né? Então a gente não quer dar furo, a gente não quer pagar mico, então a gente estuda, então a gente precisa. É a gente que precisa. Primeiro, se espirrar alguma coisa aí, ótimo, mas o primeiro a aproveitar a lição somos nós. E esse livro eu não conhecia, Rumos Libertadores, é extraordinário. É outra obra magnífica de Divaldo pela bênção da Joana de Ângeles, né? E eu queria começar o nosso estudo é do capítulo 35 desse livro, Luz da Caridade. Mas o prefácio, ela já traz a proposta do livro. E eu tirei alguns trechos para começar a entender qual é a proposta da Joana para nós nesse livro. Aí ela começa dizendo que o homem, né, procurando jornadas, os rumos, rumo à Lua, né, e outros planetas do Sistema Solar, né, que a gente sabe que tem até viagem já pronta para Marte, né? O que que o homem está procurando? Ele procura respostas legítimas para os problemas da origem do ser e da sua evolução. E aí ela traz uma crítica dizendo que esses problemas, né? E ao invés do homem buscar lá fora, ele devia buscar dentro, nas suas inquietações íntimas. Então a gente vê que, na maioria das vezes, o homem busca lá fora, busca as conquistas, busca os louros lá fora, coisa que a gente precisa olhar dentro de nós. E ela vai dizer assim, que há rumos que conduzem a lugares, paisagens belas, de luz, de beleza ao infinito, mas tem rumos que encontramos sombra e morte. Morte no da carência do espírito, né, imortal. Então ela fala isso que nessa obra ela traz, né, ela traz vários rumos libertadores, conforme as circunstâncias e problemas e dificuldades que se apresentem, né? Aí ela traz, né, exemplos assim interessantes, alguns exemplos a gente vai raciocinar, né, que uns são rumos que escravizam e outros são rumos libertadores. Aí ela traz aquela menina Helen Keller, não sei se vocês se lembram, é uma menina que, com um ano e pouco, vítima de uma doença, de um vírus, não sei, ela ficou cega e surda, cega e surda. E ela escolheu o rumo da iluminação interior, saindo da amargura em que se poderia emparedar alienando-se. Então a gente sabe que essa menina, ela se formou, né? Ela se tornou uma ativista, ela escreveu 12 livros, imagina, uma pessoa com tanta limitação, e ela trouxe o que que ela diz aqui? A técnica da felicidade. Ela teve até aqui no Brasil dando palestra, eu não sabia disso. Já faleceu, lógico, né? Mas ela escolheu a técnica da felicidade para todos. É isso que a Joana traz. Que rumo que a gente escolhe para a nossa vida? Aí ela traz o exemplo de Eichmann também, parceiro de Hitler, que apesar de ter uma cultura extraordinária, dotado de um físico excelente, ele foi vitimado pela paixão de preservar uma pseudo-raça. Então, escolheu do extermínio. Ela vai dar vários exemplos, Maria de Magdala, Judas, e ela fala uma coisa muito importante. Ela diz: o evangelho tem sido, através dos tempos, o mais seguro rumo de libertação interior de que se tem notícia. E é aquela famosa frase de Gandhi: se todos os livros, né, os textos bíblicos se perdessem, se só ficassem o Sermão do Monte, nada teria perdido, não é? Então ela traz essa certeza e diz para a gente aqui: ao escolheres o caminho por onde avançar. Roteiros há muitos que terminam em lugares sem saída e outros que conduzem a amplas regiões de paz. Então ela fala assim, que reúne desse livro
vários rumos libertadores, conforme as circunstâncias e os problemas. Então, para a gente aqui que tem, vamos dizer assim, a oportunidade da gente escolher esses rumos melhores para as nossas inquietações. E aqui eu vou, Rose, eu posso compartilhar que eu trouxe o texto para a gente acompanhar, que Eu fica mais passei o fácil? anfitrião até para você, que a Tá internet bom, está meio problemática, então você já sabe, você é o anfitrião. tá bom. Aí eu só vou compartilhar o engraçado aqui, para que a gente possa. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Estão vendo? Tá bom. Então a gente começa aqui, e a base desse texto, né, desse capítulo 35, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, no item 11, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, a vossa mão direita. E aí ela começa com essa frase aqui: a beneficência atende à dor, e a caridade triunfa dominando o cenário que se lhe submete. E aí a gente para, e eu sempre tive essa curiosidade, né? Nada como um estudo para a gente pesquisar qual é a diferença da beneficência para a benevolência. E a gente tem aquela pergunta clássica, 886, em Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o tal do BIP, né, que a gente sabe, como entendia Jesus a caridade, benevolência para com todos, indulgência e perdão. E aí, no dicionário, a beneficência atende aqui. Beneficência é bene mais volere. É uma palavra latina, né? São duas palavras. Quer dizer, bem mais querer fazer. Benevolência, benevolência. Então, fazer o bem querendo fazer o bem. Olha a beneficência o que diz. É bene e facere, também palavra latina. É fazer o bem, somente fazer o bem. E a gente sabe que muitas pessoas fazem o bem, né? Donativos, né? Construindo asilos e orfanatos. A gente sabe que é lícito, que é muito bom, mas nem sempre a pessoa quer muito fazer esse bem, né? Então a benevolência traz essa certeza de que é fazer o bem, querendo fazer o bem, se envolvendo com esse bem, né? E aí a gente tem essa questão daqui, e eu trago um exemplo aqui desse livro daqui, A Voz do Evangelho. Cadê A Voz do Evangelho? Chico aqui. A Voz do Evangelho. Ué, cadê o livro? Não entendi o livro. Ué, perdi o livro aqui. A Voz do Evangelho. Cadê o livro, gente? Bom, eu vou contar com as minhas palavras. Vou contar com minhas palavras. Aqui. A Voz do Evangelho. O que que diz essa história, né? Engraçado que eu separei tudo, mas aquelas coisas na hora. Então, conta a história de um homem que esse livro, A Voz do Evangelho, A Vida Escreve. Achei o livro, achei o livro. Ele diz assim: esparramado na poltrona, João Lício pensava, sem dúvida fora feliz nos negócios, um homem rico, um homem poderoso pelas conquistas dos negócios, né? Enriquecera. Então, seu nome nos bancos eram créditos, milhões, né? E ele aceitava o espiritismo, né? Aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora, dizia ele, né? Meditava assim por haver recebido na véspera, uns amigos chegaram para ele e pediram: olha só, amigo, nós estamos precisando de 200 mil cruzeiros, né? Porque a gente sabe que você pode, né? E a gente precisa salvar essa obra que está num momento crítico, tal, tal, tal. Aí ele pensou assim: puxa vida, eu toda hora estou ajudando, eu sustento, eu é cesta básica, eu isso, eu aquilo, né?
E aí ele diz assim: olha, eu já estou resolvido quanto à caridade, né? Eu faço muita caridade. Então ele se sentia exonerado de quaisquer compromissos nesse sentido, né? Da beneficência. Ele fazia. Ele pensou assim, bom, né, já que eu sou espírita, ele se levantou, né, procurou o Novo Testamento, o Evangelho, e após recolhê-lo, ele abriu indiscriminadamente e caiu aos olhos a sentença de Jesus, dizendo assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Nossa, ele tomou um choque. Digo, meu Deus do céu, não, não pode ser isso para mim. Imagina, eu sempre dera, eu sempre fiz muito. Imagina, eu estou sempre ajudando as instituições de caridade, né? Aí disse, sabe o que mais? Eu vou abrir novamente. E abriu outra vez. E o livro divino, ele pensou assim: bom, vai me trazer uma consolação, porque eu não mereço isso, né? Aí ele abriu novamente, pela segunda vez. Aí olha só o que que deu. Nos apontamentos, no capítulo 17 de Lucas, ele diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nossa, ele ficou muito, muito incomodado. Ele ficou surpreendido ainda mais. E aí o evangelho, como ele chegou, trouxe para ele os brios, né? Aí ele ficou nervoso, inquieto. Aí disse: "Ah, que mais? Eu vou abrir novamente o evangelho pela terceira vez." Aí ele abriu de novo Lucas, né, do capítulo 12. E o Senhor solta essa frase: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aí o homem ficou enlouquecido com a situação. Aí ele fechou volume, as mãos estavam trêmulas, espantado, ele encerrou a consulta e, tomando o chapéu, saiu procurando os amigos para ver, para poder dar o dinheiro. Então, as situações, né, que nos aparecem são situações verdadeiras, não existe mágica, não existe milagre, né? Então, assim, vamos continuar. Aí a segunda frase da Joana: a piedade fraternal sensibiliza e a caridade esparze esperança, dilatando as perspectivas de felicidade. O que que nos fala sobre a piedade, né? A piedade é um sentimento de misericórdia e dó do sofrimento alheio. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13, no item 17, a piedade, quem nos fala é, é o Espírito Miguel. E ele diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Jesus. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Então, é o ouvido de si mesmo. Ou seja, você se esquece de você em favor do outro, né? Emmanuel tem umas frases aqui que ele coloca no livro Escrínio de Luz, e ele fala assim: o médico, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, se ele não tem piedade para com os enfermos, ele está muito longe de curar. Ele fala que o juiz também, sem piedade no trato da justiça, ele não passará de um cabide precioso para os textos legais. E ele enumera várias profissões que ele diz assim depois: todos necessitamos de piedade quanto necessitamos de ar puro. E aqui, nesse livro daqui, que eu gosto muito, que é Jesus no Lar, tem uma lição que é muito bonita. Eu já devo ter falado com vocês, mas eu insisto sempre nela, que fala sobre o auxílio mútuo, auxílio mútuo. É a história de dois companheiros, né, que estão numa região desértica, né, e esses dois velhos amigos doentes estão caminhando no frio, na neve,
numa situação muito difícil. Então, eles encontram muitas adversidades no caminho até chegarem à estalagem, que era o rumo deles, né? Então, no momento, num determinado momento, eles olham para baixo e veem um menino no chão, congelado, quase à morte. E um deles diz assim: Ah, não, eu não vou parar para pegar ninguém. Imagina se eu vou parar e pegar mais um fardo, eu já não estou aguentando comigo mesmo. Mas o outro se apiedou e disse assim: Amigo, vamos salvar o pequenino. É nosso o irmão em humanidade. Aí o outro foi embora. Eu preciso ganhar a aldeia próxima, sem perda de minutos. E aí esse outro amigo se envolveu, teve a piedade daquela criança, trouxe aquela criança ao seu colo, aqueceu a criança e ele continuou a jornada mais devagar, mas ele chegou na estalagem. Quando ele chegou lá, ele se espantou, porque não viu o amigo. Ele não encontrou o amigo lá. E só no dia seguinte ele soube que o amigo tinha morrido. Tinha morrido, né? Aí a gente pensa, esse homem que salvou essa criança, né, que aconchegou o seu peito, o calor dela com o calor dele fez com que os dois chegassem em segurança. É o auxílio mútuo, é essa piedade que nos envolve e sabemos que nós também nos beneficiamos dela, né? E assim, ajudando termina, eu nem falei, é o livro Jesus no Lar, Chico Xavier, né, e o Lúcio, né? Aí ele termina assim: ajudando seremos ajudados, dando receberemos. Essa é a lei divina. Então é uma história muito bonita e nos traz a certeza de que quando nós ajudamos, quando o nosso coração se internece por alguém, quando essa misericórdia movimenta os nossos atos, certamente seremos ajudados. Mas não nesse sentido, eu vou fazer porque eu sei que Deus está vendo, então lá na frente ele vai me ajudar também. Não, não. É esse sentimento que é a ideia dessa obra aqui da Joana, é essa caridade que brota no nosso coração e toma conta, como ela diz aqui, sensibiliza, esparze esperança, dilatando as perspectivas de felicidade. Aí ela continua aqui. A solidariedade. A solidariedade, ela traz aqui para a gente. Então, a solidariedade emoldura as almas. Olha que bonito. É um poema, né? Esse texto da Joana. O que quer dizer isso, né? Eu logo pensei, bom, se você tem um quadro, se você tem um desenho e você coloca a moldura, como cresce a obra, como ela enfeita. É exatamente isso, a solidariedade. Emoldura as almas. Nós vemos esse movimento de solidariedade, né? Quando tem uma catástrofe, quando tem um incêndio, quando tem uma perda muito grande, muitas pessoas necessitadas, parece que internece os homens e eles se unem para ajudar. É assim mesmo que acontece, né? É dessa forma que a solidariedade movimenta os homens, né? Nós sabemos disso. Nós vimos há pouco tempo lá no Sul quantas pessoas, né, se dispuseram a sair de seus estados, muita gente morava muito longe e chegaram lá, compraram botes, ajudaram. E nós vimos uma coisa muito interessante, salvando os animais, né? O cuidado com os animais, animais de grande porte, animais pequenos. Nossa, foi um movimento muito bonito. É essa solidariedade que a gente percebe, né? E aí ele vai falar assim, ela vai nos dizer assim, a Joana de Ângeles. É um sentimento de apoio, união e ajuda mútua entre os indivíduos e grupos, né? Então, nesse livro aqui, que tem uma lição também, Aprendendo com o Chico Xavier, não, que diz assim, na prática da solidariedade. Aí conta uma história de Chico Xavier, muito interessante, muito bonita.
mais ou menos no ano de 1928, o Chico estava numa reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, e quando de repente algumas pessoas chegaram pedindo socorro para um mendigo cego sendo guiado por um companheiro embriagado. Aí caiu de um viaduto de uma altura de 4 metros. Então, o cego já era necessitado, ficou muito, muito ruim, muito doente, necessitado realmente de ajuda. E o Chico atendeu imediatamente. Mesmo pobre, ele alugou um cantinho para que ele pudesse abrigar o doente que foi atendido gratuitamente por um médico. Não, ele trabalhava no comércio, ganhava pouco, né? A gente sabe disso. Então, o que que ele fez? De noite, ele ia para lá para ajudar o mendigo, né? Ajudar o mendigo cego, né? Mas de dia ele estava sem ninguém que pudesse ajudar. Aí o que que ele fez? Providenciou uma publicação no jornal, né, da circulação semanal, rogando a presença de alguém que pudesse atender o cego, né, durante o dia, porque de noite ele ia dormir lá. Aí ele diz assim: pode ser espírita, católico, ateu, não precisa ter nenhuma religião, não importa. E aí, 6 dias depois, e ninguém apareceu. No final da semana, duas meretrizes, duas prostitutas muito conhecidas na cidade, se apresentaram dizendo: Chico, nós estamos aqui. Será que a gente pode servir? Claro, minhas filhas, claro que sim. E assim, as duas moças, de dia, ficavam lá com o cego, e de noite o Chico ficava. E aí, todas as vezes que trocavam, eles trocavam, né? O turno, né? Eles faziam uma oração, né? Chico orientava a oração, e depois de um mês, o cego estava restabelecido. E aí as duas mulheres disseram assim: a prece, Chico, modificou a nossa vida. Estamos a nos despedir. Uma foi servir, mudamos para Belo Horizonte, as duas falaram, a fim de trabalhar. Uma foi servir numa tinturaria e a outra conquistou o título de enfermeira. Então, olha só, essa caridade, quando movimenta, ela ajuda a gente também, não é? E a gente fazendo dessa forma, com esse coração amoroso, querendo o bem de verdade, a gente é ajudado, a gente sabe disso, né? E aí, continuando aqui, aí nós vamos para a indulgência. Então, a indulgência dulcifica o ser. E a caridade constitui a alma dos sentimentos que despertam para as aspirações relevantes da vida. Então, a indulgência nos torna doce, nos torna amáveis. A gente olha o outro de uma outra forma, né? Como ele fala aqui, como ela fala, diz assim, a disposição de perdoar as pessoas, as faltas, os erros, demonstrando clemência, demonstrando essa indulgência de você não ver o erro, você vai ajudar a pessoa. É um movimento muito difícil para nós, né? Eu penso, porque nós estamos sempre criticando aquele que erra, né? Aquele que a gente vê que fez um mal feito ou errou, claro, mas não cabe a nós, não cabe a nós julgar, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o Evangelho é perfeito. Capítulo 16. Não, minto, capítulo 10. Capítulo 10, no item 16, que fala da indulgência. E é o Espírito José, ele diz assim: a indulgência não vê defeitos dos outros, de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Nossa, a gente já falou tanto disso, mas a gente precisa falar várias vezes, né? A gente precisa bater isso sempre com a gente. Aí ele diz aqui, né? Já é outro espírito que nos. João Bispo de Bordeaux. Ele diz assim: não julgueis, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco,
como de indulgência houverdes usado para com os outros. A gente pede perdão, perdoe as nossas faltas, né? E a gente quer que Deus nos perdoe também, né? Então, essa indulgência é um movimento muito importante para nós nos dias de hoje, né? Nesse momento que a gente está vivendo, com tantas situações que nos incomodam, e o quanto que a gente aponta para o outro, o quanto que a gente critica o outro, e às vezes a gente não, a gente não tem esse direito, né? Deus que vai julgar, né? Nós tivemos movimentos aí tão importantes, né? Tão que nos chocou de maneira. Então, é esse é esse trabalho interior que nós precisamos fazer, né? De olhar o outro como um espírito que essência divina, né? É essência divina, assim como nós. E eu trago para vocês uma, uma história desse livro aqui que eu também adoro, que é Memórias do Padre Germano, que é da escritora Amália Soler. Ela não é média, ela compilou através da mediunidade de uma outra pessoa, né? Recolheu a história desse padre, né? E é uma história muito interessante que todo livro tem exatamente isso, é indulgência. Ele foi um padre indulgente que olhava para todos com amor, com assim, com essa dulcificada, né? Com essa doçura, com essa caridade de entender que todos têm a chance de melhorar. E aí essa história se chama O Embuçado. Embuçado. Embuçado é uma capa com um capuz, né? Então, do que trata essa história, né? O padre Germano, ele sempre foi considerado como uma pessoa de caridade, de solidariedade, de amor ao próximo. E aí ele vê bater a porta da paróquia dele, o capitão com muitos guardas, né? Perguntando se ele tinha visto um criminoso que tinha fugido da prisão. Criminoso muito terrível, tal, tal, tal. E aí o capitão veio saber e veio pedir emprestado, que ele tinha um cachorro chamado Sultão, que o cachorro era muito esperto, era famoso, cachorro muito. O cachorro só precisava falar, porque ele entendia o olhar do padre Germano, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E aí o padre Germano deu a guia e eles levaram o cachorro. Mas antes, o cachorro virou-se para o padre Germano e o padre Germano, como se dissesse para a mente dele: você acha, vai achar o criminoso, mas você não vai dizer. Bom, e assim aconteceu. Eles levaram o cachorro para procurar, levou o cachorro para cima e para baixo, não acharam o criminoso. E o cachorro fugiu. Aí o capitão com os soldados vieram muito tristes, dizendo: olha, temos dois problemas: não achamos o criminoso e perdemos o seu cachorro. Bom, o padre Germano ficou tranquilo, porque sabia que o cachorro ia voltar, porque o cachorro era muito esperto. E, de fato, o cachorro, quando eles foram embora, o cachorro voltou e ficou segurando ele pela batina para ir até onde estava o criminoso. Os soldados já tinham ido embora. E assim, né, ele começou, ele levou, ele sabia já que o cachorro já tinha achado o criminoso. E levou pão, levou vinho, levou tudo que precisava, que sabia que ele devia estar precisando. Aí, depois de tanto tempo, né, de procurar, e ele estava numa caverna, o homem estava à morte, e aos poucos ele foi conversando com aquele homem, ele acolheu aquele homem na paróquia dele, num cantinho para que ninguém visse, e começou a falar de Jesus, que o homem nem sabia quem era, né? Falar de Deus. O homem tinha tido uma vida muito triste, de muitas perdas, de muita dor, de muito sofrimento, de muita miséria, e ele acabou matando a esposa dele, que aí não cabe agora a gente saber da história por que ele matou e tal. Mas o padre Germano era como se uma página em branco. E aí cuidou desse homem com uma amorosidade, cuidou dos ferimentos, e nesse tempo todo, quase 6 meses, conversando com ele, e ele começou, o coração dele começou a abrir, a conhecer Jesus, que ele não conhecia. E aí o que o padre Germano fez?
ele disse: Olha, você está preparado agora? Eu vou te mandar numa diligência de padres num outro país, né? E aí arrumou tudo, arranjou dinheiro, tudo, sabe, arranjado, né? Se alguém soubesse, ia denunciar ele. Aí ele conversou com o rapaz e disse: Olha, eu estou pronto, sou muito grato, parará, parará. Aí ele foi para outro país, foi para outro país. Aí ele disse: Olha, tenha Jesus no seu coração, mude de vida, se case, tenha filhos, é assim mesmo. E assim ele fez, né? Aí depois de 2 anos já vivendo lá nesse lugar, ele manda uma carta para o padre Germano, dizendo que ele tinha casado, estava com emprego, tinha um filho e que ia dar o nome do filho, né? Quando nascesse, de Germano, em homenagem a ele, e ele muito grato pela situação. E aí a gente pensa, se fôssemos nós, será que nós teríamos essa 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 caridade, né, de sentimento que entende que o outro é um espírito, né, também falho, também perfectível, né, que pode vir, né, a melhorar, a ter um outro rumo, né? Ele tem que resolver com Deus, não é com a gente, né? E o Padre Germano, nessa obra dele, é toda ela dessa forma. Ele entende as pessoas com indulgência e sabendo que todos têm oportunidade de melhorar. Nossa reencarnação é a prova disso. O que nós fizemos lá atrás? Ninguém sabe. Coisas boas não fizemos, senão não estaríamos aqui nesse planeta tão complicadinho, né? Aí ela vai continuar aqui, né? O amor reina o amor reina e é a caridade expressão que canta todas as melodias, e narra as mais lúcidas. Não, eu li errado. O amor reina e é a caridade que governa os destinos nos rumos de Deus. Em todo tempo e lugar, caridade, expressão que canta todas as melodias e narra as mais dúlcidas canções. É uma poeta, né? A Joana é uma poeta, né? Então a gente sabe que a caridade é um amor em movimento, né? É, você está fazendo, você está se envolvendo, você está estudando, você está olhando para o outro, você está movimentando em todo tempo e lugar. Caridade, expressão que canta todas as melodias e narra as mais dúlcidas canções. E aqui a gente traz, né, essa caridade também nesse livro aqui, que é um livro que só traz coisas bonitas de Chico Xavier. Aí essa caridade aqui a gente entende, tem uma a página de Anália. Vamos lembrar Anália Franco, quem foi essa mulher corajosa, essa mulher que, no momento da lei do ventre livre, que as crianças ficavam ao léu jogadas, muitas vezes soltas, e o movimento dela foi recolher essas crianças, trazer essas crianças, ensinar. Ela foi a primeira quem criou a casa maternal. Então, a Anália Franco, ela é um espírito, né? A gente sabe o quanto que ela fez, né? A caridade realmente, vamos dizer, é o nome da Anália Franco. E ela traz traz uma história dela muito bonita, né? Que ela tinha uma amiga, né, que estava doente, né? E ela com esse jeito caridoso e ela fala caridade em todo tempo e lugar, era a Anália Franco. E aí essa amiga estava muito nervosa, muito. Aí a Anália pergunta: permite que eu leia para o seu conforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? E aí ela gritou: Deus me livre, para com isso. Foi grossa, estúpida com ela, mas ela, sabe, entendeu aquele momento que ela estava, né? E assim, novamente, ela oferecendo água, oferecendo chá, e essa amiga jogava água, jogava, enfim. O tempo todo ela sendo agressiva com a Anália Franco e a Anália Franco firme, entendendo a situação que ela estava naquele momento.
E aí, a Anália, essa amiga dela diz assim, né, depois de tanta grosseria, tudo que ela fez, ela começa a chorar, essa enferma começa a chorar e diz assim, Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, pode ler o que você quiser. E aí ela pegou o evangelho e abriu, e a página que apareceu foi a paciência. A paciência. Quase a calma, né? Né, Denise? Quase calma. A paciência, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí a mulher se acalmou, né? E aí elas conversaram, e aí ela deixou de ser aquela pessoa agressiva, por quê? Pela caridade dessa pessoa maravilhosa, que é assim que acontece. Quantas vezes a gente fica irritado e a gente não entende que a pessoa está passando por um momento, não é que a pessoa tenha razão de ser grosseira, razão de ser estúpida, não é isso. Mas esse movimento que a gente precisa fazer, né, é caridade para todos os momentos e sem cessar. Então, a gente precisa, né, trabalhar essas questões dentro da gente, né, para que a gente possa movimentar esse amor que está dentro de nós, é a essência divina. Nós temos todas essas expressões. É indulgência, é solidariedade, é o amor, tudo a gente tem. Só que o nosso orgulho, às vezes, né, bloqueia essa nossa atitude. Aí ela continua aqui. Quando a caridade se espraia, ou seja, se espalha, modificam-se os painéis humanos e o amor se borda de sorrisos, né? Você vira outra pessoa, até a seu semblante modifica, né? Expressando o poema da gratidão. Então, é isso aqui, né? A caridade não pode ser dimensionada, porque é o hálito de Deus, vivificando as criaturas nas altas expressões da evolução do ser. Então, quando aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, quando quando a Joana nos coloca que a caridade modificam-se os painéis humanos e o amor se borda de sorrisos, expressando o poema da gratidão, a gente vê no capítulo 13, que é a base desse estudo, 180 aqui, 186, quando o espírito Adolfo ele diz assim para a gente: foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na Terra. O que ele está falando? A última encarnação dele, o momento de caridade, foi o momento mais importante da vida dele. Que os meus irmãos encarnados, nós aqui, creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. É o remédio. Então, se a gente está aflito, se a gente idade. Se a gente está doente de alguma forma, mas pode se movimentar, pode de alguma forma, alguma coisa fazer, é o remédio. Porque muitas vezes a gente fica insulado, a gente fica no nosso canto reclamando, maldizendo. Aí ele fala uma coisa muito linda. Quando estiveres a ponto de acusar Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame, quanto bem a fazer. Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias da vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos, os deserdados. Então, todas as vezes que a gente está numa aflição, com um problema, com dificuldade, seja ela de que ordem for, que a gente lembre dessa frase aqui do Adolfo, bispo de Bordeaux, quando ele fala: olha para baixo. Olha para baixo. Você vai ver gente muito pior do que você.
você vai ver necessidade de que a gente não tem dimensão, não tem dimensão, que são problemas, muitas vezes, de carência, de miserabilidade tremendas, e que a gente não avalia. É isso que ele fala. Olha para baixo um bocadinho, e aí você se cala, não vai apontar a Deus, né? É isso que ela está falando aqui. E o bispo Adolfo, do bispo de Argel, né? Aí, continuando aqui. Aqui. Ah, a caridade não pode ser dimensionada porque é o hálito de Deus. Nesse livro aqui, ele fala isso, né? Emmanuel fala isso aqui, nesse livro aqui, Pensamento e Vida, sobre o hálito de Deus. Aí ele diz aqui: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Plasma divino que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. É Deus criando, cuidando, controlando, né? Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios. Aí aquele texto importante, né? O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme, né? Então, o amor, repetimos, Emmanuel, é o reflexo de Deus, é esse hálito de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras, com os rumos que a gente escolhe na nossa vida, né? E aqui ela continua. Nunca será demais referirmos-nos à caridade. O gesto em flor de ternura, a gota do sentimento nobre, palavra em música de compreensão, o pão em bênção alimentícia, o poema do perdão, São Orvalho da caridade. Estrela de primeira grandeza na escumilha da noite do coração. Então, olha aqui, ternura, compreensão, perdão. Olha o que ela está nos dizendo dessa forma tão poética, tão bonita. Então, é essa caridade, esse amor em movimento. E aí ela continua. Caridade, caridade é vida, né? Para quem a recebe e para quem doa. Sempre grandiosa. É maior, no entanto, para quem esparze, porquanto clarifica primeiramente quem a conduz em festa. Ou seja, quem faz esse movimento de caridade. Então, é vida para quem recebe e para quem doa. Nós sabemos. E como a gente se sente bem quando faz uma coisa boa, né? Como a gente é como se a gente recebesse uma ducha, né? De uma ducha de um perfume, de uma essência. A gente se sente bem, a gente se sente em festa, como ela diz aqui. A gente se sente em festa. Então, ela fala aqui. Caridade não haverá sido o amor de nosso Pai que nos enviou Jesus Cristo para ser o sol de nossas vidas, em nome da caridade e da sua excelsa misericórdia? E aí tem uma lição tão bonita aqui nesse livro ainda, que fala que uma família estava fazendo o culto do Evangelho no lar e tinha terminado. E João Pires, que era o chefe da família, o pai, com a esposa, com os filhos, com os netos em torno da mesa, e esperava o café que a família saboreava depois das orações, né? E aí, Ana Maria, pequena de 7 anos, era netinha, reclamou: vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, vem Jesus. E Jesus nunca veio. A menininha, a netinha, estava dizendo. Aí o avô riu bondoso e explicou: filhinha,
Nós não podemos pensar assim. O Mestre vive presente conosco em suas lições. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer, um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. A pequena ficou satisfeita. E a dona Maria, dona da casa, nesse momento, botava o café e tudo mais. Aí, de repente, batem a porta. E a menina logo correu com o Lucas, que era o irmão mais crescido, né? Daí, em instante, voltam enquanto o menino grita: Ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. Que isso? Fala a senhora, né? A essa hora, a gente batendo na nossa porta, mas a menina, com os olhos arregalados, aproxima-se do avô e informa: Vovô é um homem e ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Olha, pequenininha, dando lição em todo mundo. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. Aí a família toda ficou comovida. O chefe da casa acompanhou Netinho e, depois de alguns instantes, voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos de idade, com a roupa em frangalhos, a barba em desalinho, enfim. Ante a surpresa de todos com o ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: O senhor conhece Jesus? Aí ele disse para ela: Como não, minha filha? Ele morreu na cruz por todos nós. Aí a menininha falou para avô: Eu não falei, vovô, que ele conhecia Jesus, Jesus mandou ele para a gente. E aí depois ele se alimentou, recebeu tudo que precisava do chefe da família. E antes da despedida, a menina dormiu feliz, após abraçar o inesperado visitante. Até amanhã, o chefe de família, enxugando os olhos, falou sensibilizado. Graças a Deus tivemos hoje um culto mais completo. E é assim que a gente precisa fazer diante das nossas lições, trazer exemplos vivos para que a gente possa realmente é, sedimentar ou confirmar aquilo que a gente lê, concorda e a gente faz? A gente segue Jesus ou fica olhando para trás? Não é? É assim mesmo. Então, caridade, caridade, alma do bem em mensagem de redenção. E aqui a gente termina. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver agora. Interromper. Agora. Então, é uma lição muito bonita da Joana de Ângeles, falando da luz da caridade, que se espalha com esses sentimentos da indulgência, solidariedade, perdão, misericórdia. Tudo isso é a caridade, é o amor em movimento. Que nós possamos, né? Trabalhar esses sentimentos de forma genuína, de forma com essa benevolência que Jesus ensinou para a gente, olhando o nosso próximo sem, sem esse sentimento de troca, né? Se eu fizer hoje, amanhã Jesus me ajuda. Não é dessa forma. Tem que ser essa caridade genuína. Então, amigos, aqui eu termino agradecendo mais uma vez aí a Casa de Francisco. Eu faço os biscates, sim, porque eu sou muito devedora, sabe, Rose? Não dá para ficar só na Casa de Francisco, não. A dívida é grande, então eu tenho que fazer os biscates de vez em quando. Então, obrigada, tá, gente? Obrigada pela Obrigada, minha paciência. filha. Não, tudo bem, não vou me incomodar, não, vou fazer vista grossa. Agradecemos a Carmen, que nos trouxe esse texto tão bonito da Joana de Ângeles. Ela realmente fala sobre a caridade de uma forma linda, linda mesmo, né? Então, que o Senhor nos abençoe. E, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, por estar sempre pronta para nos atender. Gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, a nossa palestra pública foi muito boa hoje, né, falando desse tema tão maravilhoso. Lembrando a todos vocês que domingo estaremos aqui às 3h30 da tarde para o nosso seminário Bíblia com Jesus na Seara. Vamos falar de caridade, vamos falar de o mandamento maior, né, que é o amor, a lei áurea, e caridade é o amor em ação. Então, vem fechar o nosso ciclo doutrinário de 2025. Então, eu espero poder contar com a presença de todos vocês domingo às 3h30 da tarde aqui. Então, para a gente encerrar hoje, né, o nosso estudo, lembrando que os nossos cursos terminam amanhã, dia 6, mas as palestras continuarão.
toda segunda e toda quinta. Só não teremos palestra dia 25 de dezembro, que é quinta-feira. Só no dia 25 que não teremos palestra. Mas nos outros dias nós teremos, tá bom? E eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, por favor, minha amiga, liga seu microfone e faz a nossa prece. Vamos então agradecer a Deus essa oportunidade que estamos tendo do aprendizado na casa de Francisco de Assis, esse nosso irmão querido. Agradecida por tudo, Senhor, que a sua luz se faça, nos fortaleça, nos ilumine. Muito agradecido por tudo isso que temos aprendido. Através desses ensinamentos, temos nos fortalecidos. E assim, Senhor, que possamos continuar nessa marcha juntos, lado a lado. Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça. E muito agradecida também estamos a Gésias Gonçalves, companheiro querido, e a Francisco de Assis, esse irmão maravilhoso que nos ampara, que nos fortalece. Obrigada por tudo, Senhor. Muito agradecido pelos ensinamentos de hoje. Que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor. Bem, meus irmãos, vamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje, a nossa palestra. Mais uma vez agradecendo a Carmen, agradecendo a presença de todos vocês. Ó, um beijo no coração. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos Beijo. abençoe. Carmen, passa o Amém. anfitrião para mim, por favor.